pessoal, aqui é o Clínio do Estúdio Ideia. Nessa aula, nesse vídeo, nós vamos falar sobre computador para softwares BIM, para arquitetura, para engenharia, enfim. A Black Friday está chegando, você deve estar de olho aí no que você sonha, no que você quer comprar, nós vamos dar algumas dicas para você. Primeira coisa que nós vamos falar, desktop ou notebook. Então, essa é uma das primeiras dúvidas que surgem quando você vai comprar um novo computador. E aí, esse é um parecer, é uma opinião do Estúdio Ideia, não é uma verdade absoluta, então uma dica que nós damos para você. É o seguinte, se você acabou de formar, ou se você ainda está na faculdade, se você não tem um escritório estabelecido, você deve priorizar a portabilidade, porque você pode ser contratado por uma empresa, precisa mudar de cidade, e fazer isso com um computador desktop, um computador que é difícil de carregar, vai se tornar uma tarefa cansativa, e isso vai acabar te atrapalhando nesse início. Então eu recomendo para profissionais que estão se inserindo no mercado, que precisam estar sempre em constante movimento, usarem notebook, ok? Eu já tive um desktop e acabei trocando justamente por essa questão. Mas se você já tem um escritório estabelecido, já tem um espaço certo ali de trabalho, e aí, então você pode estabelecer um escritório, comprar um desktop e ter uma máquina fixa. No mundo ideal, compre os dois, né? Isso aí é o nosso objetivo, beleza? A segunda dica é um site muito bacana que eu uso para pesquisar aqui e comparar os preços, o zoom.com.br. Então aqui você pode vir procurar qual o equipamento que você quer. Por exemplo, um notebook. Vira aqui do lado esquerdo, você consegue definir os parâmetros, o tipo de tela, a placa de vídeo. E aí depois que você define qual o equipamento que você quer comprar, você pode ainda ver alguns recursos aqui muito interessantes. Ordenar pelo menor preço. E o que eu gosto muito é quando você escolhe um modelo, você sabe o histórico de preço. Então aquela máxima da Black Friday, tudo pela metade do dobro. Então aqui você consegue identificar porque você tem um histórico de variação aqui do preço. Isso é essencial. Além de opiniões e comparar o preço de diversas lojas. Então fica essa dica aí. Lembrando que essa é uma opinião do Estúdio Ideia, uma experiência, então nós não estamos ganhando nada, nós estamos fazendo merchan, mas indicamos ferramentas que nós confiamos, ok? Bom, e aí a nossa terceira dica nós vamos falar sobre quais os programas você quer rodar no seu notebook ou no seu desktop. Bom, a respeito de desktop, o site que nós indicamos é o Pichau, onde você pode montar o seu próprio computador com as peças, Você pode escolher a melhor configuração para o seu dia a dia de trabalho. Nós vamos falar sobre as configurações do Revit e do Lumion. Clínio, por que só esses dois? Porque basicamente eles são os dois softwares que exigem bastante recurso da máquina. Então você conseguindo rodar bem os dois, quer dizer que você vai ter possibilidade de instalar outros softwares tranquilamente no seu computador. E aí o que eu falo para os meus alunos, olhe sempre os requisitos do fabricante, não tenta inventar. Ali tem tudo que você precisa pesquisar. Então, para rodar o Revit, o ideal aí é que você tenha um mínimo aí de 8 GB de memória RAM, certo? Então tá aqui 8 GB de memória RAM. Se puder olhar na configuração, olha uma memória que seja DDR5, que é o modelo aí que vai funcionar de forma mais rápida no seu notebook, ok? Além disso, sempre busque instalar aí um processador, no mínimo um Core i5, o ideal um Core i7, do Core i7 para cima vai rodar super bem, ok? Além disso, para rodar o outro software, o Lumion, você tem que ter uma placa de vídeo muito boa. Em casos, por exemplo, de notebook, você tem que ter uma placa de vídeo dedicada. E aí, como você vai saber se essa placa de vídeo roda o Lumion ou não? O Lumion, ele usa uma classificação que chama Passmark. E aí, o que acontece? Olha só, se você vier aqui na página do Lumion, o requisito mínimo para rodar o software é de 2000 Passmark. E aí você se pergunta, Clínio, o que é esse termo e onde que eu acho isso, Para isso existe um site, que faz o benchmark das placas de vídeo e disponibiliza um ranking para você visualizar. Lembrando que todos esses links vão estar na descrição. E olha só, você acessando aqui a classificação, vou aqui na opção High-End. E olha só, se eu quero saber, por exemplo,
a classificação de uma... Eu quero comprar um notebook que tem a 1050, né? A GeForce GTX 1050. Então dou um procurar aqui, 1050, acho o valor dela. E eu vejo que a 1050 que eu estou procurando, olha só, ela tem um Passmark de 4611. Ou seja, tá o suficiente ali, né? É o suficiente para rodar o Lumion de forma para modelos mais leves, né? Se eu tenho um modelo mais pesado, olha só, ele exige ali 8000 Passmark. Vamos ver aqui, ó, vou voltar no site e vou procurar agora por uma 1070, né, um outro tipo de placa de vídeo. A GeForce 1070 tem 12.159, mas é óbvio, o preço vai lá em cima também, ok? Então você pode comparar. E você pode ter esse mesmo link para processadores. Isso é interessante, porque às vezes você olhou em algum site, viu um notebook e olhou no segundo site, achou um notebook com preço bem parecido. O que você vai fazer? Você vai olhar qual que é a placa de vídeo de um, vir aqui, procurar o nome dela e ver qual que é o Passmark. Olha o Passmark olha qual o modelo da segunda placa de vídeo, do segundo computador. Pega o modelo, vem aqui, procura e vê qual que está com o melhor custo-benefício, né? Aquele que tem o menor preço, com o melhor Passmark aqui de placa de vídeo e de processador, é aquele que você deve comprar. Então é preto no branco, não tem erro. É comparando aqui você vê qual que você vai ter o melhor resultado, o melhor custo-benefício. Então assim, primeiro você olha processador, né? O ideal é um Core i7. Segundo, a placa de vídeo, compra uma GeForce 1050, né? Uma NVIDIA GeForce 1050 para cima, ok? Abaixo da 1050, você pode até rodar os softwares, mas você vai ter que esperar, você vai perder tempo, e tempo é dinheiro. Então o que eu recomendo é de uma 1050 para cima. Agora, uma outra peça que pouca gente fala é um SSD. Então você ter um HD que é SSD, ele tem um tipo de leitura, né, da memória muito mais rápida do que HDs comuns, e você vai ter um ganho de performance muito grande. E o que eu recomendo você fazer? Ao comprar um notebook, veja se ele já vem com SSD, e se não vem, veja se você pode colocar um SSD sem perder a garantia. Por quê? Você pode comprar esse tipo de HD mais rápido para instalar só os programas. Então um HDzinho ali de 240, talvez 128 seja o suficiente para você instalar os programas. E aí você deixa um HD, né, um disco rígido comum, com o tamanho de 1 TB, para você armazenar outros arquivos. Trabalhando dessa forma, você vai ter um computador com desempenho muito, muito bom. Então não deixe de olhar processador, memória e um SSD para o seu notebook. Além, é claro, de estar sempre pesquisando aí qual é a memória RAM do seu notebook, de preferência que seja uma DDR5 ou uma DDR4, com no mínimo 8 GB, mas o ideal são 16 GB. Essas configurações mínimas eu vou deixar escrito aqui na descrição também, ok? Bom, e para fechar aí, alguns modelinhos que estão aí no mercado nesse ano aqui de 2018, olha só. Então, pesquisando pelo Zoom, nós vemos aqui alguns notebooks. Vamos fazer uma análise rápida. Eu vejo aqui que tem um notebook Acer. E muita gente pergunta, né, Clênio? Mas tal marca não é tão boa, outra marca é melhor. Eu já vi gente ter problema com a marca 1, outra ter problema com a marca 2. Então, o que eu recomendo, né? Pesquise principalmente as peças, ok? Dá uma olhada no Reclame Aqui também, que é um outro site. Veja o score da marca, certo? Qual que é a pontuação que ela tem para você comprar com confiança. Mas o ideal é olhar as peças, né? Qual é a placa de vídeo, qual é o processador e assim por diante. Olha só, então aqui um modelo de entrada, ó, um modelo que está com preço bacana, você pode acompanhar o preço. Esse notebook Acer aqui, um Core i5, é o mínimo de processador, tem 8 GB de memória e tem uma GeForce GTX 1050. Então, o computador ali, no mínimo, né, que você precisa para rodar o Revit, o Lumion ou outros softwares aí de projeto, ok? Bom, e aí você pode ir pesquisando. Ó. Na Acer eu tenho um outro modelo um pouco melhor, agora com o Core i7, né, 16 GB de memória RAM, então já trabalha de uma forma muito melhor. Ele tem um HD de 2 TB e GeForce GTX 1060. Então, é uma configuração bem bacana. O que falta aqui? Falta um SSD. Então, provavelmente você vai ter que comprar um SSD separadamente para colocar nesse notebook aqui. Tem o Samsung Odyssey, também com a configuração bacana, um preço mais intermediário. Tem menos memória, o HD e tem a GTX 1050. E aí, você pesquisa
a marca que você gosta, mas fica de olho nos componentes que eu te falei aí, para você não comprar gato por lebre, ok? Então esse daqui, por exemplo, já tem um SSD de 128 GB, que vai ajudar muito, né? O seu computador vai ligar mais rápido, os softwares iniciam mais rápido, então tudo funciona melhor quando você tem peças, né, que são aí de ponta, e você tem que olhar o conjunto, né? Não basta ter só uma peça que seja aí de um bom desempenho, ok? Então é isso, pessoal. Fica aqui a nossa dica, vou deixar os links na descrição. Sempre de olho aí no PESMARK das peças que você vai comprar. No mínimo GeForce 1050, ok? Roda com outras mais simples? Roda. Mas você quer ter desempenho, um bom custo-benefício, vai de 1050 para cima. Se possível, compre um Core i7, 8 GB de memória no mínimo, ideal 16 GB. E coloque um SSD no seu notebook também na hora de comprar. Lembrando, não tente comprar um notebook para atualizar as peças depois. Você não vai conseguir trocar a placa de vídeo, processador. Essa é uma das vantagens que quem tem desktop pode utilizar. Porque o desktop você pode atualizar as peças, comprar uma nova placa-mãe, enquanto no notebook você tem uma configuração rígida. Então, bastante atenção, não deixe de comprar um notebook com placa de vídeo dedicada para você não se arrepender depois, beleza? Então essas são as nossas dicas de hoje. Espero que você aproveite as dicas, né? Que se você estiver pensando em atualizar o seu equipamento na Black Friday, fica de olho. Se você tiver qualquer dúvida ou comentário, deixe aqui abaixo do vídeo. Vai ser um prazer interagir aí com você, beleza? Deixe o seu joinha aí, compartilhe o nosso vídeo e siga o nosso canal aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima.